Coronel Franco Azevedo, a palavra está com o senhor para a condução dos trabalhos desta mesa temática. Boa tarde, pessoal. Nós estamos nessa tarde aqui com 3 professores bastante ativos na área de IATA aqui. E a esquerda, que é a direita de vocês, o professor Fernando, do Instituto Militar de Engenharia. À minha direita aqui, diretamente, o professor Alexandre, da USP, está conosco aqui nessa tarde. Muito obrigado pela presença também. E a professora Fernanda, do Ministério da Defesa. Público externo, a ECN, que não está aqui presencialmente conosco. Também um agradecimento muito especial por estar acompanhando o nosso evento à distância. Então, vou passar para a questão de tempo mesmo, passar diretamente a palavra ao professor Fernando. As perguntas nós vamos fazer num modelo misto. Eu vou inicialmente recebendo as perguntas aqui de todos, inclusive do pessoal externo. Depois eu vou selecionar algumas perguntas, dependendo do tempo que nós temos. E talvez, dependendo do tempo que nós tivermos ao final, eu convido o próprio militar ou civil a fazer presencialmente a sua pergunta. Porque essa vai ser a sistemática aqui. João Sabato, com a sua permissão. Bom, boa tarde a todos. Não tenho legenda, sou uruguaio, corintiano físico normal, tá? Na apresentação do país. Eu falo rápido, então, se alguém não entender, pode me interromper sem problema, certo? Quem passa a dúvida? Vamos lá, bom, esse assunto. Obrigado. Acho que sim. Não, posso falar outro. Agradeço o convite, sempre muito bom estar aqui na cena. Hoje eu estava falando para o João Sassona que ficou aqui com medo, porque a cena é tudo perfeitinho, né? Eu sou desastrado. Eu tenho medo de estar na biblioteca, de tomar uma coisa que quebra alguma coisa, então, realmente mas tudo bem. Vou me adaptar. Eu agradeço então o convite, muito bom estar aqui. Ele faz pós-doutorado comigo, tá? E ele foi meu aluno de graduação. E creio que ele está sorrindo, tá? Pessoal, esse assunto aqui é um assunto. As palestras de ontem e de hoje foram muito boas em todo sentido, mas muito boas também, porque deixaram um número muito grande de coisas para facilitar a minha fala, ok? Parece que não tem nada a ver. A energia nuclear, ela é uma coisa muito estigmatizada, ok? Certo? Então, nunca ninguém lembra que a energia nuclear também tem fármacos, tem energia, tem irradiação de alimentos. Quando fala assim em geral, para a pessoa que não é da área, pensa em energia nuclear e pensa realmente na bomba, tá? Certo? E a pergunta que sempre faço é: e se o primeiro contato da gente com a eletricidade tivesse sido contínua, o Edison começou a matar elefantes eletrocutados em praça pública para mostrar que a energia alternada era perigosa. Se não tivesse isso hoje, não teria civilização, certo? Porque a corrente contínua realmente não dá para se usar a grandes distâncias como alternada. Então, ou se tivesse sido esse aqui o primeiro contato, seria terrível, tá? Então, com a quântica, e eu já constatei isso aí, já está sendo mal utilizada em termos de nomenclatura. E a gente não pode deixar que isso realmente progrida. Ontem, na fala do Jean Richard, foi muito bom em muitos aspectos, quando ele falou das notícias que se propagam pelo WhatsApp. Tá? Então, a gente já viu consciência quântica, eu estava com os autores, tá? Senão eu vou processar que estou falando do meu livro. Gente, eu não estou falando do livro, cada qual sabe onde aperta o sapato, isso que isso aí é quântica. Tá? Então, tem inúmeras coisas, certo? Lei da atração quântica, 1 minuto de cura quântica espiritual, tá? Esse aqui foi do balde, cura ultra quântica, tá? Certo? Então é complicado, porque assim, eu estava na USP faz muitos anos, Alexandre não me constitua, tá? Pelo amor de Deus.
E eu estou falando, eu gosto muito de palestrar, por 2 anos, dei 60 palestras em 2 anos, aqui estou professor mesmo, tá? Fora do Rio. E eu estava falando um assunto e uma professora da USP levantou a mão. Falei assim, eu sou contra. Tudo bem? Estávamos na academia, me fale seu argumento. Tem um argumento tão louco, assim, absurdo, que eu perguntei para ela, aonde a senhora ouviu isso aí? Da USP, ela falou assim, no programa da Fátima. Tá? Eu fiquei realmente sem palavras, certo? Porque veja de onde chega essa credibilidade, fecha aspas, das mídias. Tá? Isso é um absurdo. Tá? Então a gente não pode correr o risco de que a quântica seja uma interpretação nessa extensão. Por quê? Imagine que alguém lá vai acreditar em cura quântica. Não sei se funciona, não sei qual. Pode funcionar, mas isso não é uma praia. E alguém morre. Vocês imaginaram? Alguém morreu de quântica, não vai colocar cura na frente, tá? Então isso é assim, mas está na certa que isso vai acontecer. Então, como nós estamos começando com isso aí, eu falei para o Franco, vou começar diferente a palestra, tá? Porque nós temos, sei lá, 1000 pessoas na internet, umas 700 aqui, tá? Aqui não, mas na cena. E isso é quântica, tá? E quando a gente tem laser, né? Não. Sim. Aqui? Também. É quântico. Quântico. E quântico quando funciona. Muita bateria. A quântica evolução que você consegue sim. A Marcos falou que energia potencial a ponto. Isso é quântica, tá? Tudo bem, você teve isso. E o efeito fotoelétrico. A história, realmente, a história da ciência é maravilhosa, tá? O Einstein morreu negando a quântica, certo? E ele deu a primeira prova experimental que a quântica funciona, que é o efeito fotoelétrico, tá? E o mais interessante é, o Einstein ganhou o prêmio Nobel pelo quê? Não foi pela teoria elétrica, foi pelo efeito fotoelétrico, tá? Que é a primeira prova de que a quântica realmente existe, certo? Que eu trouxe embaixo, tá? E aí, claro, não é. Isso é quântica. Eu estava numa palestra que tinha 600 pessoas no auditório, tá? E eu via cura quântica o tempo inteiro. Aí, como eu sou sacada por definição, certo? Eu perguntei assim, que legal, vai todo mundo com quântica. E quero que levante a mão, que traga com quântica? 500 pessoas levantaram a mão. Certo? Aí falei assim, quem resolveu a equação de Schrödinger depois do tempo? 3, tá? Falei, bom, aqui só vocês 3 que sabem quântica, tá? Arrumei 497 mil, certo? Mas sinto muito, o dever da gente mesmo não está dizendo com respeito e tudo mais, mas está errado. Tá? E esse é o meu medo, que se faça essa falácia, um negócio que vai ser muito utilizado aqui para frente. Quântica é isso. Eu expliquei isso para minha sogra, ela falou que eu estava louco, tá? Mas como que pode? É assim, passa por um, passa por dois, passa pelo dois, passa por nenhum. Essa base é o conteúdo quântico, superposição. Então, uma figura aparentemente simples, você explica muita coisa, tá? Certo? Vamos lá. Então, ele pegou 3 slides, certo? Realmente ele quer ter um laser. Não, Agora funcionou. O laser funciona, mas ele é apontado para o telão, não funciona. Apontado para o telão. Quântico. É quântico. Então, se você não viu as 3 coisas, tá? Se você não viu o Haru sofreu muito com isso, então a pessoa é tudo quântica. Então, para nós que ela fale, que ela sabe, não sabe quântica. Então, é muito complicado, muitas vezes, você tem que aceitar alguns discursos, tá? Que não é quântica. Então, quântica é muito difícil, tá? Quântica realmente é... Aí eu vou mostrar para vocês. Aí, ó. Pessoal, para quem já viu aprender isso, pessoal, desculpa, mas sempre vou mostrar isso aqui porque é muito didático, tá? No decorrer de uma aula, no início de uma aula de quântica, alguém ontem mostrou um cantinho do slide desse quadro, tá? Esse é Eduardo Armando. O quadro chamou grito, porque realmente quântica é difícil. Então a pessoa grita quando está tentando ver quântica. Isso nem se dá, mas no fim da aula, vê esse quadro, se vê no Eduardo Van Gogh. Porque você pode estar um ano lendo quântica e realmente é difícil. Por quê? Porque é muito complicado você entender a ideia da quântica. A matemática é fácil. A ideia é difícil. O controle eletromagnético, que a ideia é fácil e a matemática é difícil, tá? Ó, minha primeira aula de quântica foi em 88. Estou velho. Certo? Foi a primeira aula de quântica. Ainda não aprendi. Certo? Sinceramente. Tem coisa que ainda é difícil de entender. Mas é difícil, mas precisamos muito ver. Acho que já ficou muito claro, pelo nosso apresentação de hoje, como isso é importante. Embora, agora nós estamos falando sobre IA. Vou mostrar para vocês questões separadas. Acabei de falar agora com o general, como chama Costa? Correia Filho, tá? Com o general. Não passou de IA, passou de quântica, tem que ser e muito claro.
o general que estava que veio do Cotero, esse é o nome dele? Gonçalves. Ele falou assim, o número brutal de dados que vai colher com IA. Como você processa? Não tem como processar. Então você vai ter uma Ferrari sem chave. Tá? Porque não adianta. Porque não adianta demorar um ano a processar. O processor tem que ter informação agora. Isso é estratégia. Tá? Certo? Então, nós temos aqui, ó, casamento perfeito. Certo? E metodologias quânticas 7 anos de inovação. E essa quântica com a doutrina. Juntos nós temos uma competitividade perfeita, certo? Que visa que aumenta o poder de defesa e o poder de combate do exército. Essa é a minha missão como professor do INPE. Aumentar o poder de combate do exército, certo? E de vocês também, do ponto de vista, tá? Então, o que a gente está fazendo com o Franco, certo? Nós somos coordenador, eu e ele é vice-coordenador por defesa, que chama aqui uma rede de quântica com IA. Nós temos 100 pesquisadores, 43 universidades e 20 programas de programação, tá? Então, é justamente essa ideia de juntar coisas que aumentem o potencial delas e a otimização do resultado tem que ser juntas. Esse Almirante falou no começo do programa que essa é das invenções. Basta olhar o que o cara está fazendo. Então, uma surra na Rússia. Tá? Como eu falava, a guerra vai acabar num mês. Incrível. Quando os caras afundaram Moskva, que é uma navio insignia da Marinha Russa no Mar Negro, como que pode? E agora arrebentaram 30% da aviação em Moscou, com drones. Quem que imaginar isso aí, gente? Quem com bola de cristal, e até é assim, muito difícil de imaginar essa nova guerra, tá? Certo? Vamos lá. Bom, dentro das invenções, porque a invenção, tá? E a quântica. Pessoal, a quântica começou no começo do século XX. A quântica, primeira geração, laser, GPS, semicondutor. Quando a gente fala de tecnologia quântica, nós estamos falando de segunda geração. Que isso começou a pegar faz pouco tempo, ok? Vamos lá. Se você olhar a timeline da IA, ele começou há muito tempo. Começou com Alan Turing, na guerra, depois da primeira Guerra Mundial. Então, isso é muito antigo. O que faz a diferença do que está feito hoje? É o poder de computador que nós temos. O poder hoje de um computador, do supercomputador, não computador quântico, é brutal. Mas mesmo assim, nós estamos muito aquém do que faria um computador quântico. Estou falando agora com o general Correia Filho, certo? Eu praticamente não ouvi falar na conferência sobre as 3 IAs que nós temos. O ChatGPT e tudo mais, é uma conversa convencional. E agora se começa a falar da IA generativa. O que ele é? Qual a diferença com a primeira? Deep Learning. É aprendizado profundo. Essa é a diferença entre o tradicional e a generativa. O que esse generativo faz? Ele cria novas informações. Certo? Não usa apenas aquele que já existe para processar. Isso é um problema. Certo? Mas o grande problema, que ninguém fala que você não vê isso aí, é falar de IA geral. O que a IA geral faz? Quem sabe, não? Ela vai ser uma IA com capacidade cognitiva. Isso é abrir a trajetória. E não tem jeito, não tem como você. É um robô que pensa muito rápido, age muito rápido, chora e se emociona e fica com raiva, porque ele pode criar a raiva também. Certo? Então, eu sou muito pessimista em relação a isso. Tá? Eu acho que realmente uma coisa errada, mas tudo bem. Truco, ciência é isso aí. Quem não soube ligar apontar para esse negócio apontar. Apontar direito. Não, aonde? Na própria tela. Obrigado. Então, a IA tem uma coisa muito grande na Guerra Fria, certo? E no século XXI, início, hoje já foi falando uma palestra muito legal, os sistemas autônomos, UVs, tá? UAVs, drones, certo? Terrestres robóticas. Tá? Opa! Cibersegurança aprimorada, vigilância de conhecimento e um impacto muito grande nos militares, das estratégias preditiva e eficiência operacional. Tá? Então, isso tudo é IA tradicional, tá, gente? Eventualmente está começando a usar IA generativa, tá? Agora imagina ir na IA geral. Certo que o robô fala assim, não vou matar esse coitado porque ele está vivo, tá? Oi, o que vai impedir de fazer essa reação? Então, com cognição, o negócio realmente é muito difícil de prever, certo?
motivos que estão sendo usados hoje na guerra da Ucrânia, é incrível, tá? Essa é a nova geração da guerra, tá? Certo? Hoje estamos na sexta geração, tá? Que é Rússia, Ucrânia, Israel, Hamas, Israel, Irã. Mas a guerra quântica já está começando a ser usada, certo? Isso que vai fazer a diferença, tá? Eu dei minha primeira palestra sobre isso aqui em 2000, com a palestra do Ministro da Defesa, e uma semana depois o ITA me convidou a dar a mesma palestra. Eu nunca repito a mesma palestra, tá? Então, nessa palestra do ITA eu falei assim, gente, eu também queria uma carreira chamada Engenharia Quântica, ou Engenharia Quântica, sou um, que chama-se Engenheiro Físico, tá? No Brasil é uma carreira que chama Engenharia Física, que eu fui o criador dela em 2000, e hoje o ITA tem, o Unicamp tem, o USP tem mais 14 universidades federais, tá? É a única gente que tem quântica. Como que eu vou fazer? Porque alguém tem que trabalhar no background do negócio, engenheiro, tá? Então, isso aqui, se vocês olham, a quântica tem ação em todos os teatros, em todos os mídias da guerra, todos os mídias da guerra. Submerso, superfície na água, ar, aeroespacial, todos. E o cibernético, tá? Todos têm ação da quântica, certo? E também no domínio STAR, que é vigilância, reconhecimento, tá? E agora? Parou. Eu? Mas já vai colocar. Eu falei, então, quando vocês arrumam. Isso aí, ó, para crescer, tá? Fica aí, professor. Nenhuma tecnologia, ela teve ou tem esse tipo de abrangência, tá? De trabalho em qualquer domínio da guerra, em qualquer domínio da guerra, certo? E junto com a parte de inteligência e tudo mais, tá? Qual que é o problema? Isso é caro e difícil e não tem gente, tá? Certo? Aí vai. Isso aqui fica para ter, tá? Podemos dois. Aonde que aparece hoje a necessidade de termos quânticos? Eu sou o coordenador principal, coordenador geral de um projeto da FINEP, que é o maior projeto da história do INPE, 50 milhões, que é sobre sensores biosensores clássicos e quânticos, tá? Deixa aí, obrigado. Por quê? Não existe nenhum sensor que barrene, nacional, nenhum. Gente, o sensor da radiação ionizante é coisa idiota a ser feita. Não tem nenhum nacional assim, pessoa copia, mas não é nacional, certo? Então, a nossa visão, minha missão, é justamente desenvolver os sensores quânticos, os detectores biosensores. Mas, a gente não pode desenvolver só para o exército. Nós temos que fazer uma coisa atual, porque senão nenhuma empresa da defesa tem interesse, não tem mercado. Então, a nossa missão dupla é que tenha dualidade. Só que nós temos alguns problemas. Além de dualidade, ele tem que passar por cima da criticidade, uma tecnologia crítica. E acima ele tem que passar por cima do quê? Do cerceamento. Tá? Eu quero comprar um raio-x, o Japão não me vende. Porque isso é militar engenharia. Eu estou querendo comprar um laser que a Suécia não me vende, porque é militar. O André, que é do INPE, o pessoal do CPP fala que os componentes, os condutores não conseguem comprar. Mas pode ser uma coisa muito simples, não vendem. Tá? Então, imagina então, a dificuldade, além de ter que desenvolver no chinês e tudo, eu tive que passar por 3 probleminhas, tá? Então não é fácil, mas estamos conseguindo, certo? Tá aí, ó. Só para ter uma ideia do que dá para fazer, eu estou falando quase tudo isso aqui, tá? A gente estava na Repita em Noita, São José dos Campos, e tem um almirante que me parece sobre a indetectabilidade do submarino. Aí eu cheguei a fulano e falei assim, Fernando, conta para o almirante o que está fazendo. Eu falei, nossa, você me pode uma perto, né? Eu estou desenvolvendo o seu gravimétrico para detectar seu submarino, tá? O cara não dá mais a palestra, entendeu? Então, nós estamos trabalhando com radar quântico, com GPS quântico, tá? Então, estamos no início, mas esse é o caminho certo. Eu fiquei no CIPROM, no Brasil, no G6, 3 anos. E na primeira reunião, tinha 5 almirantes, ele falou uma frase incrível. Sobre nuclear, a produção nuclear é uma coisa que ninguém te dá, ninguém te empresta, ninguém te vende. Ou desenvolve, ou você não tem. Com quântica é exatamente a mesma coisa. A gente desenvolve, ou nunca teremos. Tá? E se nós não tivermos isso aqui, estamos fritos. Tá? Ou deveria estar com falha inteligente sobre vigilância, que são de alto conhecimento. A mesma tecnologia quântica faz tudo isso. Okay? Vamos lá. Por que coloco esse slide? Eu trabalho com minha defesa do terrorismo, tá?
Esse é uma área que nós precisamos urgentemente de sensores. Certo? Sei, né? Biologia, né? Pessoal, quanto foi a letalidade da Covid? Vocês se lembram? 2, 3%? Isso não é nada. Não é nada. Tá? Sarampo é maior, tuberculose é muito maior, mas é complicado. Quando estávamos esperando, esse vírus está deslanchado, tá? Monkeypox, 10%. Só que tem outro mais perigoso. Eu sabia. Letalidade 60%. Tá? Se isso realmente chegar, chama-se evento de extinção em massa. Nem todo mundo vai morrer. Nós temos que ter uma forma de detectar precocemente isso aí. Tá? Eu estava agora no almoço, na mesa do comandante, e perguntei para o CTA dos Trejões do lado ali, quantas pessoas consigo matar com 1 grama de antrax? Uma grama, né? 1 grama de antrax. Isso não é porque a gente sabe. Se conseguir fazer chegar o antrax para as pessoas, eu consigo matar com 1 grama 100 milhões de pessoas. Os americanos, a Marinha Americana fez um experimento de aerossol. O aerossol penetrou 700 quilômetros no continente. Então, eu posso mandar esse antrax 700 quilômetros. Então, com 2 gramas, um pouquinho mais mataria toda a população brasileira. Tá? Então, isso aqui é brincadeira. Tá? E como a gente vai detectar? Não tem como detectar, só tem equipamento importado. Eu fui responsável pelo treinamento de todas as forças, não só militares, mas ABIN, GCI, sei lá, todo mundo candidato à segurança em 2014 para a Copa do Mundo, tá? E um dia eu cheguei ali e vi uma senhora chorando, parando na mesa, tá? Era da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Ela falou assim, falta uma semana a Convenção Mundial e ainda não recebemos equipamento para detecção de bioameaça. Incrível. Porque o Quevedo ficou retido pela Receita Federal 1 ano e pela PF mais 1 ano. Ficou 2 anos preso na alfândega. Inacreditável, dormindo com o inimigo, tá? O Quevedo chegou para a gente 1 semana antes do evento. Então nós temos que ter independência. Qual a grande vantagem nós termos equipamento feito no Brasil? Chama-se capacidade de resposta. Quebrou o conserto, precisa fabrico. Isso não tem preço, gente, tá? A Polícia de São Paulo, com quem trabalho com muito orgulho, por ser militar faz 30 anos, tem um robô, chamava Dino, de dinossauro. Ele era israelense. Pô, agora eu queima de Israel, eu queima de São Paulo. Não funcionava nunca. Então, se eu estava, a geração da guerra foi com bioarma, a nona geração da guerra vai ser composta de pedras, tá? Isso eu tenho nenhuma dúvida, tá? Certo? O Einstein falou isso aí, tá? Bom, conclusões. O título da mesa é Implicações da IATQ para a Defesa Nacional. Então, ele tem 7 implicações. Vamos lá. A 6 delas será o muro. Porque não tem meio termo. Aqui não tem muro, gente. Aqui não tem cinza. É preto e branco. Está lá, está aqui. Não tem opção. Tá? E eu estou martelando com isso há muito tempo. Ano passado, no CBC em São Paulo, eu dei 3 palestras, tá? E numa delas tinha vários generais. Então eu falei, gente, isso aqui é fato. Vai e leia, se informa, porque não acredita em mim. Vai se informar, tá? Certo? Porque isso é muito sério. Você vai ver quanto a China está gastando por ano nisso aqui. E veja quanto nós gastamos. Gastar é chato. Quando você investir. Tá? Vamos lá. Primeira coisa. Gente, esse slide é um atalho para fazer, tá? Nós temos que trabalhar essa interseção, certo? É essencial para a defesa nacional. Não dá para precisar de uma de outra. Não adianta para estudar, não adianta para estudar tecnologias quânticas, certo? A segunda implicação. Gente, quebra paradigmas. O avião caça mais caro da história chama F-35A e B. Por que são caríssimos? 50 bilhões de dólares cada um. Porque é totalmente furtivo, ou seja, invisível ao radar. 50 bilhões de dólares, faz essas contas contra reação. 1.000 trilhão. Tá? Aviões chineses, eles um radar quântico, tem que ter esse avião a 200 km. Lá tem uma patinha. Pô, 200 km. Então veja bem, o cara faz um radar, que ele não está, sei lá, não está nem perto de 50 bilhões, de um avião, e derruba. Isso, a gente está trabalhando isso aqui, tá? Outra coisa que estamos fazendo, uma antena, lá meu caro, foi para já que eu tenho meu próprio cordinha, viu, general? O capitão da Fadulha, levanta a mão. O projeto dele é o radar quântico aí, uma antena, que pega todos os comprimentos de onda. Se você é um porta-avião, você tem uma antena para cada comprimento, então, basicamente. Esse não, e assim que pega todos.
Tu imagina o exército que maravilha? Desse tamanho. Tá? Então, quebra paradigmas. Mais um. Terceira implicação. Isso é essa semana, tá? Julho 25. A SAB, que publicou o Gripen, testou a IA pilotando um caça. Ele derrubou o caça pilotado pelo avião, pelo piloto. Semana passada. Tá? E aí? O senhor lembra, falei hoje de manhã de ontem, né? Não tem jeito, gente, tá? Quarta implicação. Vou investimos mais ou... Adivinha a palavra que seria? Lançados, né? Os educados, certo? A China investe por ano passado foi 15 bilhões de dólares, tá? 15 bilhões, gente, uma coisa... Bilhões. Acho que está, Brasil, 12 milhões. 12. Acho que é 10 ou menos, tá? Meus, do meu projeto, tá? Gente, é muito pouco. Então, quando eu vejo as pessoas, temos que ter consciência, então, de um jeito de investir na coisa certa. Tá? Porque não adianta nada falar, e não culpa do exército, né? Faz seu papel, o problema é político, infelizmente, tá? Então, nós temos que dar um jeito. Porque o país inteiro que vai afundar sem isso aqui, não adianta, os senhores viram? Quantas dependências, tá? Então, a gente investe certo ou lançamos. Olha os gastos mundiais. Em 2040, a pessoa fala que vai ser 106 bilhões, vai ser muito mais. Mas muito mais, por quê? Porque essa concorrência existe necessidade. Contra necessidade, os americanos imprimem grana, tá? Aí é fácil, tá? Mas a gente não vai ficar atrás pelos algumas Quinta implicação. Isso aqui pegou minha surpresa. Essa a pirâmide de Maslow, tá? Que tem mais importante que comer tudo isso aí é o Wi-Fi, né, gente? Vocês viram aí? Tá? Corta o Wi-Fi. Revolução. Mas isso aqui não é piada. Eu tenho que estar preparado para depois. Estratégia, tá? O que está vindo depois mais básico, tá? Certo? Não sei. Então, veja a jogada que eu faço. Eu trabalho com terrorismo, certo? Aliás, vim para o IME porque eu sou meu comercial de instrutor de terrorismo, bioarma, tudo mais. Certo? E agradeço a Deus porque eu pedi a Deus, tá? Imagine que essas coisas já inteligência quântica já existem. Então, a inteligência artificial é quântica. Isso é complicado, tá? Mas, imagine seja geral quântica, que aqui tem cognição, sai de perto, certo? Mas pode ser muito pior. Então, eu tenho que pensar o pior. O que eu quero que imagine? Alguém pegou um processo quântico e sai A. Mas pode ser muito pior. Porque seria quântico que é geral. Aí, veja bem, tem um vídeo circulando há anos, por uns 10 anos, que o pessoal desenvolve um nano, não é nano, mas um micro-robô, tá? Esse micro-robô tem IA, tem identificado por biometria, e depois solta 25 milhões de dólares em robôzinhos, tá? Então ele escolhe o alvo e vai matar as pessoas, tá? Esse filme é uma propaganda da empresa americana para não chegar nisso. Gente, nós estamos trabalhando isso por... Você está vendo isso aí, tá? Em alguns anos, tá? Tudo isso que eu falo como coisa futurista, negativo, tá? Então, isso é um problema, certo? Sente implicação, e você vai entender agora. Então, você está perto do botão para não funcionar, né? Pergunta, é tudo possível? Volta aí. Tem que voltar. Aí. É tudo possível, pode chamar a cenoura da casa da banana. A resposta assustadora é: se eu responder a física, sim, tudo precisa que tenha grana. Tudo é possível se tiver meios financeiros e respeitar as básicas. Isso é assustador. É assustador. Você sabe por que os pessoal do Estado Islâmico demorou muito para matar aqueles jornalistas? O que eles queriam em troca? Quem sabe? Eles queriam trocar por uma cientista afegã que tinha feito doutorado em Boston e aprendeu a fabricar bioarmas. Sabe façadicas, o que chamam, tá? Certo? O Estado Islâmico já tinha intenção de fabricar bioarmas. Isso foi em 2014, né? Mas ele está presente hoje, tá? Certo? E qual é a intenção dos caras? Então, quando ele fala, não, você não vai se envolver, você só for bem, nem poupe, tá? Isso não existe. O nosso universo é bem mais inseparáveis, tá? Não tem como evitar que uma coisa feita com o bem, alguém ruim pegue. É impossível evitar. Grana.
Grana, tá? Grana ainda é uma pessoa doentia, tá? Isso está cheio, tá? Certo? Então, e nesse contexto, tudo é possível, tem gente com muita grana. Como fica a segurança nacional e a defesa nacional? Você acha que é impossível com essa coisa que eu falei e realmente fazer por mal? Truco. E é assim, a gente vai ver isso em breve, porque as coisas estão ficando muito acessíveis. A pessoa está falando do computador quântico portátil. Eu acho que é muito computador portátil confiável, tá? Porque realmente confiável é o que usa supercondução, supercondutores, tá? E é grande, porque tem que ser espiado. Mas tem um supercondutor feito com laser, com átomos. São pequenos, mas não são confiáveis. Entendeu? Então, o único confiável é o supercondutor, mas nada impede que demore uma disrupção, uma invenção disruptiva, básica, e que isso seja viável, tá? E aí? Nós estamos perdidos, tá? Realmente, se nós não preparar, estamos perdidos, tá? Então, nesse aspecto, eu sempre sou muito otimista, mas eu tenho que ser realista. Tá? Então, nós temos a complementaridade perfeita entre IA e quântica. Essa é a nossa única esperança contra o tipo de ameaça, não tem outra. Por quê? Porque a quântica, ela mantém a inviolabilidade do princípio físico, tá? Não tem como você, não explicar uma realidade física para não funcionar. Certo? E a IA, ela processa rápido. Aliás, ela por exemplo, rápido de coleta de informação. O computador quântico vai processar muito rápido. Por exemplo, que falo do vídeo do Shor, e falar assim, um problema de 256 bits, o computador normal demora 10 elevado a 27 anos para resolver. Aí do universo é 10 elevado a 9, tá? Isso aqui é um pouquinho mais longo, tá? 10 a 27. Quanto o computador quântico funciona com o modelo de Shor demora? 5 horas. 5 horas. Então vocês veem realmente o poder disso aqui. Você é mais fácil de explicar. Por favor, você levanta teu livro aí, não? Levanta. Você chama? Solto. Eu solto levando o livro aí. Imagina que eu abro assim aleatoriamente, faço um X numa das páginas dele, tá? E falo para ele, solto, você é um computador clássico, encontra o X. Ele vai olhar página por página, tem outra opção. E aí peço para o senhor, olha, o senhor é quântico, o senhor você quer olhar todas as páginas ao mesmo tempo? Não vou nem olhar. Aí está se ganhando. O quântico olha tudo junto. Oh, a diferença é brutal. Certo? Então aí que está, que é a superposição do trem que eu mostrei. Tá? Aí que está um dos segredos, certo? Então a nossa única realmente é essa, por a questão física, e a gente não pode continuar perdendo tempo, não estamos perdendo muito tempo. A minha primeira palestra foi em 2000, 2 palestras. E nunca parei. E foi na missão de defesa, tá? Não foi assim na faculdade, que ninguém liga, tá? Certo? Se tem implicação, eu tenho implicação. E nós temos que continuar o caminho atual. Não tenho uma dúvida que nós estamos no caminho certo, tá? No IME eu tenho 8 projetos. A área tem mais 3 agora que não vão entrar nesse leque mais. Colocando teu viu, Anderson, ainda bem, não sei você viu, tá? São 7 projetos, 5, 6, tudo bem, com quântica, certo? Porque até aquele nome que não aparece, o nome quântico, tem a ver com quântica, tá? O meu querido capitão falou, fala assim, por que sou professor? Eu tenho um planejamento, tá? Eu tento pensar longe, certo? Para preparar o terreno para o que está vindo, tá? E eu apresento a rede Hermes Quântica, que é o endereço que o gerente dele, que é a primeira, levanta a mão, endereço. Eu sou o coordenador do meu projeto do Quantum 2, tá? É a primeira e única, por enquanto, rede militar, depois o quântico é pelo ar, certo? Então, não temos que continuar com isso. Esse é o nosso ecossistema quântico no INPE, tá? O primeiro, o Quantum 1 está dentro dos sensores, com 60 milhões, o Quantum 2 que é comunicação e fotografia, 43 milhões. E o 3, espero convencer alguém, eu sei fazer o computador quântico, eu sou preciso de grana. Eu fui preparado a vida inteira para isso, porque a vida inteira trabalhei com qubit quântico, o qubit do superquântico quântico, chama Josephson, tá? Sempre fui estudar isso aí, e a pessoa fala, por que você faz isso? Você fala, eu falei, eu gosto. Nunca imaginei que isso viria a ser o qubit do superquântico quântico, nunca imaginei. E agora eu sei fazer, isso é fabricar, isso é simular. Pô, meu, eu quero usar isso aqui. Eu fiz meu pós-doutoramento na Força Aérea Americana, fiquei 3 anos lá, fui para ficar 6 meses, fiquei 3 anos. Era para ter um projeto, 11 projetos, tá? E os caras não queriam me deixar voltar. Eu falei, bom, pode me mandar, eu vou voltar, voltei, tá? Certo? Mas foi difícil, porque essa moto que eu usava
Era feita para a NSA, meu amigo. NSA é secreto mesmo, tá? Bom, uma das frutas foi na engenharia física que eu criei aqui. Mas eu realmente tenho esse conhecimento, então preciso usar isso. Bom, não dá, rapaz, não sei se que é frustrante, tá? Porque realmente a gente faz tudo quântico, já fui lá, me perguntou, não repito. Falando, quando você faz? Eu tenho uma coisa pronta, mais ou menos em 2 anos, tá? E seria assim, chicote e 38, viu, gente, tá? Osório, né? Estou terminando, tá? Só que faltam 2 coisas. Eu preciso de um laboratório de fabricação. Teve um banco que me ofereceu, só que o banco queria que eu fosse entrar no banco. Eu falei, não, eu não saio do exército. Ah, você é de Brasil? Eu falei, eu sou brasileiro do coração. E o coração nasceu no Uruguai, tá? Certo? Gente, veio um cara no IME, eu preciso comprar equipamento, tá? E ele entrou lá no IME, certo? E no elevador, ele falou assim para mim, professor, mentir para o senhor. Eu falei, como assim mentir? Eu não sou fabricante, eu vim aqui para levar o senhor para Oriente Médio. O pessoal está montando lá a maior laboratório de quânticas do mundo. Falei assim, você tem 6 minutos para ser, vou te prender, tá? Eu nunca vi alguém descer a escada correndo, tá? Eu cada do meu bravo, tá certo? Bom, isso é inacreditável, tá? Inacreditável. Imagina o que faz para ser formado, tá? Então, nós temos muitos inimigos, tá? Muitos inimigos, tá? Terminando, Franco. Olha, você escreve atrás, tá? Isso é empresa muito, você pensa muito nisso aí, tá? Precisamos disso aí. Um 4 estrelas que agora foi para reserva, já foi para reserva um tempinho, e tinha uma discussão pública com ele, porque ele falou, não precisamos do quanto, precisamos esse ano. Ah, a gente aluga o tempo de máquina de e-mail. Eu falei, general, o senhor lembra da Guerra das Malvinas, quando os Estados Unidos eram signatários do TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca? De que lado os americanos ficaram? Da Inglaterra. Você acha que eles vão respeitar dados sigilos do Brasil? Ou pensar, nunca vai respeitar. Todo tempo tem a máquina. E nós sabemos fazer. Obrigado, gente. Eu falo muito, falei o geral, mas obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Fernando. Ele foi preciso, gente, é bastante inédito. Ainda bem que nós estamos gravando, para ficar claro que ele foi bem preciso. Com legenda no vídeo. Com legenda, põe a legenda. O professor Fernando tem uma capacidade fenomenal, conhecido nacionalmente, internacionalmente, colocou um pouco da biografia dele aqui. Nos brindou com uma palestra que tenta desmistificar um pouquinho a questão da quântica e mostrar a quanto que ela é importante, principalmente para um país como o nosso. E coloca um desafio para a comunidade brasileira de que ele está disponível com conhecimentos para fazer o computador quântico. Então, é o Uruguai mais patriota brasileiro que eu conheço. Você também é corintiano, né? Corintiano também. Então, assim, o professor Fernando já recebeu inúmeros convites para sair do Brasil. Aquela história que a gente conversou sobre fuga de cérebros e tudo mais. O que o pesquisador quer mesmo, às vezes nem é o dinheiro, foi tratado disso nas palestras. É a capacidade e a possibilidade de ele conduzir suas pesquisas. Acho que isso é fundamental para a gente pensar também, refletir. Então, além das implicações que ele deixa para esse público aqui que está pensando em ATQ nos próximos anos. Né? Então, deixou aí 7 reflexões. Muito obrigado pela precisão e pela palestra muito importante para a gente. Vou passar imediatamente a palavra para o professor Alexandre, que também terá 30 minutos antes do nosso intervalo. Primeiro, obrigado, licença general. Agradecer ao convite, que muito me honra, por estar aqui como um docente da USP, compondo a mesa com o meu professor Fernando. Muito obrigado, Eduardo, por todo o profissionalismo. A gente agradece muito. Tenho certeza de que eu agradeço em nome dos meus colegas docentes com quem eu conversei. Né? A gente agradece pela oportunidade de estabelecer uma interlocução com o Exército Brasileiro via a Escola do Estado-Maior do Exército, o Instituto Beira-Matos e a rede ATQ, né, que a gente integra. Eu queria pedir, o Fernando tornou minha vida difícil, porque vai ser difícil manter o nível, eu já peço desculpas de antemão, mas então eu gostaria de
de trazer aqui, em alguns aspectos, uma reflexão que é complementar a do professor Fernando. E eu vou começar fazendo isso pensando do ponto de vista, a gente está falando em computação quântica. Então, talvez a gente possa olhar lá para o protótipo do que é o computador, que é a máquina de Turing, né? Essa máquina que tem eu chamo de a lei da queda livre da computação. E ela tem a vantagem de tornar, é claro, o processo, né, o que é computar, né? Que a gente está pensando que a gente tem uma máquina de estados, né, que são esses círculos com as flechas aqui. Ele tem um cabeçote que lê uma fita que tem uma sequência de zeros e ou uns, né? Então em cada casela tem um 0 ou 1, e ela vai lendo e executando instruções estabelecidas de acordo com aquele programa, segundo o que ela lê na casela. E aí ela vai, ou mantém o 1, ou ela altera o 1, apaga e etc. Então esse é o processo básico de computar, o ato de computar. E por que surgiu isso? Isso vem desde os anos 1700. A questão é que computar é uma coisa chata. Quem estudou para fazer tabuada se recorda que começa a ficar, chega uma hora que você aprende os algoritmos todos na cabeça. Isso vale para jogo da velha, jogo de damas, etc. Você aprende, mesmo sem saber que sabe, e aprende a computar, né? Tanto é que computadores de inteligência artificial jogam e ganham. Então, a ideia desde lá de trás era tentar aprender a computar de forma automática, mecânica, ou seja, recuperar a mecânica do pensamento. E o Turing foi a primeira pessoa que conseguiu colocar isso em termos abstratos e matemáticos. Não muito depois do que o Turing fez, esse cavaleiro chamado von Neumann propôs, num projeto que vale a pena mencionar aqui, num projeto de cooperação entre a Academia Norte-Americana e o Laboratório de Balística norte-americano, que precisava aprender a calcular rotas balísticas, ele, estudando junto com o Goldstein, eles chegaram ao desenho dessa arquitetura de computação que é a tradicional, CPU, né? Então você tem uma central de processamento, uma memória que armazena instruções, e tem esse fluxo, né? Dado uma certa entrada que sai do aparato, que vem da interface entre a cadeira e o teclado, você tem a arquitetura que surgiu e que causou uma explosão da IA dos anos 2010 para cá. Essa tecnologia da GPU, que são as placas de processamento gráfico. Inicialmente, é interessante aqui, fica para quem está da área das tecnologias, a importância de saber os fundamentos. O primeiro cara que propôs usar as GPUs em supercomputação no Japão, me esqueci o nome dele agora, ele propôs, ele falou, vou usar isso aqui para processar, fazer cálculo científico. Aí falaram, não, isso aqui é para processamento gráfico. Eu falei, não, eu sei computação. Eu sei computação, eu vou fazer isso aqui, processar, fazer cálculo científico. Botou para funcionar e o Japão tomou a liderança na computação de alto desempenho naquele período, deu um salto, né, que depois foi seguido e, de fato, tornou sistemático o uso de GPUs, não só no cálculo científico, solução de equações diferenciais, numericamente, etc., mas também trouxe a possibilidade de fazer o processamento das redes neurais profundas, com uma quantidade imensa de camadas, né? Isso porque essas placas facilitam o cálculo de produtos de matrizes, porque ela é facilmente paralelizável, e aí eles conseguiram, então, aumentar o número de camadas das redes neurais ad nauseam, que é o que se faz para fazer os LLMs. Mas computar é mais velho que andar para frente, e nós computamos. Você sai agora aqui, vai fazer um caminho na praia, toma sol, chega ao fóton na sua célula, ativa a produção daquela proteína melanina e você vai ganhar um bronze, né? Um camaleão, ele, dependendo do contexto, se ele está no contexto em que ele quer assumir uma coloração mais dominante ou de submissão, aqui foi essa nomenclatura adotada nesse paper. Então, veja, tem uma entrada, que é a condição do ambiente externo, ele processa essa informação de alguma maneira,
e altera e gera uma certa saída, que é a coloração que ele adota. Essa questão aqui vale a pena eu chamo a atenção e vamos discutir um pouquinho mais sobre isso ao final. E você pode também computar na escala atômica. O que você vai fazer é um pouco diferente. Você novamente quer operar entre zeros e uns, mas agora você tem características da matéria na escala atômica que você pode explorar para realizar o processamento da informação. Então, esse truque é magnífico, porque a gente entra na questão de entender a tal da inteligência artificial. O que embasa, né, o ato de gerar modelos baseados em dados é um ato de computar, ainda assim. Você sai caçando, né, especialmente se for redes neurais, você sai caçando valores dos parâmetros que te dão a possibilidade de predizer, né, constrói o chamado modelo que te possibilita predizer, generalizar o conhecimento que você tem a partir de um conjunto de dados pequeno, extrapolar, né, e gerar uma certa regra um pouco mais geral que te permite predizer, então, dadas as condições de dados sempre similares o bastante aos dados de origem, você consegue predizer o que vai acontecer sem ter que resolver a equação de Schrödinger. Esse é um truque. Mas você paga um preço. A gente já vai conversar sobre o preço que se paga. O preço que se paga talvez seja exemplificado na quântica. Na quântica tem essas três tecnologias mais famosas, né? A computação quântica, a comunicação quântica e os sensores quânticos. E o que a gente quer fazer é brincar com a matéria lá naquela escala. A IA, em particular o Machine Learning e o Deep Learning, ou LLM, ela dá um procedimento sistemático de olhar para os dados e extrair conclusões. A quântica, por origem, eu vou fazer essa pequena digressão, ela realiza um processo semelhante foi o Planck. Quando o Planck foi construir a quântica, ele pegou os dados, colocou, olhou os dados, olhou, e ele fez uma coisa que em geral não se consegue fazer com a IA. Ele criou uma coisa chamada o quanta. E aí ele propôs que a energia no problema da emissão de radiação do corpo negro aconteciam as emissões em pacotes. E daí surgiu toda a teoria que nos permite descrever os fenômenos que ocorrem na escala atômica. O bonito é que ele lançou uma ideia, digamos que essa tenha sido uma alucinação. Ele realmente não gostou do que ele fez. Mas ele lançou uma ideia que era interpretável. E isso é muito importante. Ele permite conhecer um mecanismo que a gente pode brincar com a matéria nessa escala. Tá? Quando a gente está falando em IA, a interpretabilidade a gente perde. Então, esse é o preço que a gente paga por não resolver a equação de Schrödinger. E essa é uma questão que é crítica quando se tenta pensar em termos da ética da IA. E aí seria legal a gente agora falar um pouco bom, e quais as interfaces entre esses dois ramos, né? Um alimenta o outro mutuamente. Eu acho que essa é a primeira conclusão. É possível desenvolver IA sem ter a quântica em mente. Porém, é uma subutilização do potencial que ela tem. Por quê? Uma das coisas que a quântica nos possibilita, como na escala atômica, né, a matéria é muito sensível às perturbações ambientais, ela é excelente para produzir os chamados sensores. E sensores são produtores de dados. E nessa escala você produz dados em quantidades absurdas. E o que você vai ter que fazer para aprender a partir disso? Olhar e propor um modelo que ajuda você a explicar. E a inteligência artificial ela surge como uma caixa magnífica de ferramentas imensa, impossível de alguém conhecer sozinho, que te permite extrair conhecimento, construir conhecimento a partir desse conjunto imenso de dados. Então, só pensando em termos dos sensores quânticos já nos é suficiente. Porém, se a quantidade de dados for absolutamente absurda, nós podemos utilizar da propriedade que o professor Fernando nos falou para caçar no livro do Souto. A superposição possibilita você pegar e varrer o espaço de possibilidades, de modelos que ajudam você a extrair conhecimento de um certo
dados com uma rapidez absurda, quando comparada mesmo com os computadores que têm os GPUs. Dito isso, né, vocês já devem estar cansados desse... Eu também. Mas eu só vou chamar a atenção, então, para três itens dele aqui, que é a questão do sensoriamento, né, dos solos, a possibilidade da comunicação e o computador quântico e a criptografia. E vamos adiante, porque isso já foi muito discutido. Eu também não vou discutir aqui, porque isso aqui é de 2023, está atrasado, e vai aparecer, vocês já conhecem ad nauseam, então vamos pular. Mas entra um desafio, eu gostaria de dialogar com o general Galdino ontem, quando ele falou, poxa, né, a gente coloca aqui como um dilema, artigo ou patente? Não, mais artigos e mais patentes. Agora, qual que é um dos desafios que nós na comunidade científica brasileira e nós na sociedade brasileira em geral enfrentamos? Quando nós publicamos um artigo, a nossa função é aprender algo que não é sabido ainda, em geral, né? Então tem a questão do ineditismo. Isso significa que nós estamos nos colocando na vanguarda do conhecimento e invariavelmente dominando a vanguarda da técnica para produzir aquele conhecimento. A grande dificuldade que nós temos, então, é que nossos artigos não conseguem ser incorporados na nossa cadeia econômica, na nossa sociedade em geral. Então, o problema não é se a gente está fazendo muito artigo ou não, o problema é se a gente está conseguindo aproveitar, se apropriar desse conhecimento. E aí eu gostaria até de, posteriormente, vou mencionar um aspecto que aparece, que eu acho que é muito interessante. E eu acho que uma das coisas que a gente tem, o professor Fernando publicou sobre a quântica a vida inteira. E agora ele quer aproveitar a quântica. E quem que vai ajudar ele a aproveitar a quântica? Os engenheiros quânticos. As pessoas capazes de manipular. Eu aprendi o engenho, viu, professor? Quando o senhor falou do engenheiro, aprendeu a manipular o engenho em escala atômica. Esse engenheiro é fundamental. Tá? Eu quero destacar aqui a importância da engenharia e vou repetir isso, eu vou repetir muito. Bom, tem demanda por esse profissional. Veja, a Austrália, por exemplo, tem 0,3% da população mundial e recebe 10% dos profissionais atuantes no setor. É um disparate. Temos. Eu tenho até amigos. Eu tenho amigos lá. Os Estados Unidos estão falando, olha, a gente vai ter um problema de falta de talentos na área quântica. A coisa, e por outro lado, está todo mundo se preparando. Né? Você vê aqui uma coisa que é um problema interessante para a gente, os sensores quânticos para desenvolver sistemas de navegação inercial. A Inglaterra já testando, e é bom ir testando. E aí tem as redes de comunicação da China, que estão imensas, tem as situações de computação quântica, e até me chama a atenção que Chicago foi lá e lançou o seu próprio programa quântico. Então a cidade decidiu, não, vamos ter que criar um programa quântico nosso, que é onde se enriqueceu o urânio pela primeira vez no laboratório do Fermi. Então é um negócio que, se isso não nos chama a atenção, não sei mais o que poderia nos chamar a atenção. E tem empresas aparecendo, pipocando por tudo que é canto. Bom, agora eu vou sair um pouco disso, espero ter contribuído para aumentar a sensibilização da comunidade aqui perante a importância do tema. E eu gostaria de falar um pouco da Universidade de São Paulo. Quando a gente conversou, Eduardo, tinha uma questão da importância das parcerias e como a gente pode trabalhar junto. Então, e como membro da Universidade de São Paulo, é dela que eu gostaria de falar. Nós somos uma instituição que tem 8 campi, tá? Tem museus, bibliotecas, hospitais, institutos especializados, são 43 unidades de pesquisa, 300 cursos de graduação, 264 de pós. Estamos localizados em vários lugares, inclusive na cidade de São Paulo, onde eu estou, Ribeirão Preto, minha terra natal, e São Carlos, onde eu fiz a pós-graduação, que mora no meu coração. São 97 mil estudantes, mais de 5 mil docentes e mais de 12 mil funcionários, uma população de aproximadamente 120 mil pessoas. Eu estava consultando a população do Exército de homens ativos, de pessoas ativas, de 200 mil aproximadamente. Então,
Isso espero que ajude a gente a ter uma ideia da magnitude dessas instituições. A gente tem um vestibular que tem da ordem de 100 mil candidatos para 10 mil vagas. 54% dos nossos ingressantes são oriundos do ensino público. Tá? A gente consegue criar 10 mil bolsas de apoio à graduação. Quando você, Eduardo, quando você falou dos desafios, eu vou mencionar um dos desafios que a gente tem tido. Nós temos pós-graduação da ordem de 14 mil mestrandos, 15 mil doutorandos, né, mais alunos especiais. Temos bolsas, né, em geral, CAPES, CNPq e FAPESP, e fora outras que a gente pode conseguir via projetos com FINEP, etc. Então, a USP realiza em torno de 22% da produção científica brasileira, eu acho que isso é importante. Somos uma das instituições que mais publicam. Padecemos da dor de tornarmos conhecimento público pouco aproveitado na cadeia econômica pela sociedade brasileira, mas nos esforçamos muito para mudar essa realidade, na medida do possível, e assim sucessivamente. Uma outra coisa, né, a gente tem tido bastante cooperação posterior. Isso é importante, isso nos permite ter um intercâmbio com a comunidade científica internacional e ser uma espécie de proxy, né, para identificar a vanguarda, a fronteira e atuar em parceria, então trazer conhecimento para o Brasil dessa forma. Agora, vejam uma coisa interessante, né? Esse gráfico, ele além de mostrar que a colaboração aumenta o impacto da pesquisa, ele ilustra também que provavelmente aquilo que a gente faz com os nossos colaboradores é aproveitado em outro campo. Se a gente não aproveita, não sei, mas em outro campo alguém aproveita mais. Então, isso pode ser inferido a partir do número de citações aos artigos, que é aumentado quando se faz cooperação internacional. E a gente também tem centros de cultura e extensão. Eu gostaria de mencionar aqui, né, a gente tem vários cursos de atualização e de extensão, tem muita gente que participa. Veja, da ordem de 20 mil pessoas em 2019, mas eu queria chamar a atenção para os nossos museus, centros culturais e tudo mais, que tem 2 milhões de pessoas. A gente estava ontem no almoço e aí estávamos conversando sobre como que é a disputa por recursos na ciência norte-americana. Eu fui visitar o Lawrence Livermore, que tem um laboratório de fusão e confinamento inercial a laser. E lá, magnífico lá, e aí eles estavam descrevendo que eles disputam um orçamento todo ano e tudo mais. E a política que eles têm que fazer, então, é uma política gigantesca de sensibilização da sociedade perante isso. A ponto de chegar, alguém deve ter visto um dos filmes de Star Wars, essas rodadas mais recentes, 2010 por ali, tem uma cena que aparece o Capitão Kirk dentro do motor da nave. Aquilo lá é o reator de fusão para o confinamento inercial. Até isso eles usam para difundir a importância. Então vejam, quando a gente for pensar numa estratégia para difundir a importância da tecnologia quantificar, notem que a sensibilização, a conquista dos corações, né, que ontem o professor mencionou lá, quando ele estava falando da nova geopolítica, vejam o quanto isso está aqui, sendo praticado, por exemplo, quando se coloca... E o museu é um jeito de tocar um coração. Né? Eu levo meus filhos no Museu de Ciências, é um encanto, se apaixonam por ótica e assim sucessivamente. Então, eu gostaria de mencionar, né, do ponto de vista da inovação, além disso, né, além da divulgação e tudo mais, é importante mencionar as agências de inovação, que têm a função de tentar traduzir, né, o que quer que seja construído como conhecimento, tentar levar isso direto para a sociedade. Tem mais de um, né, tem vários, em todos os campos praticamente, tem inclusive um em parceria da USP com o próprio IPEM, né, que é... Hã? É o do Silvio? É o do Silvio Goulart Rosa, exatamente. Exatamente. Então, mas eu gostaria de destacar que um aspecto da universidade, quando eu fui contratado, eu fui chamado para uma reunião na reitoria, e a frase que eu vi, olha, sua função é criar conhecimento. Pô, essa é uma função interessante, ou seja, somos uma universidade de pesquisa. E o que significa isso? A gente aprendeu, a gente tem a função
e a gente aprende a fazer isso. Veja que é angustiante lidar com o desconhecido, né? Então a gente atua na vanguarda do conhecimento humano em diversas disciplinas. Todo cientista sabe lidar com o fato de que não sabe. É uma das lições mais importantes. Olha, eu não sei, vou aprender. Exatamente, é para aprender. Essa é a diversão. Mas isso tem implicações também aqui. A gente pode aprender aquilo que ninguém quer ensinar. Pode custar mais caro, mas que a gente aprende. E a gente sabe aprender. E a gente sabe ensinar depois. Tá? Então, acho que quando a gente pensar na universidade de pesquisa, é importante ter em mente essas características. Olha, a gente tem que aprender o que não é sabido, a gente tem que ensinar o que não é sabido, e a gente pode aprender o que ninguém quer ensinar. Eu gostaria de mencionar, né, aqui algumas parcerias que a USP faz com a sociedade ou com governos, etc. Um dos elementos de prestação de serviço e centros de inovação possíveis de aproveitamento de conhecimento são os sistemas de saúde, né, os hospitais que a USP tem, seja na Faculdade de Medicina, lá em Ribeirão Preto, minha terra natal, Bauru. Eu vou destacar aqui o Instituto do Câncer de São Paulo. Esse prédio fica essa região aqui, né, nesse mapinha, está aqui no lado, no cantinho mais direito dele, perto do Pacaembu, onde o Coringão costumava jogar e reinar. A gente agora reina lá na Zona Leste, no Brasil inteiro. E a gente, aqui nesse prédio, passam em torno de 10 mil pessoas por dia. Só esse prédio que está aqui na foto, tá? Esse aqui, Instituto do Câncer. E o Instituto do Câncer, mas a gente tem o Instituto de Medicina Tropical, onde foi o primeiro sequenciamento de DNA, e tem o C2PO, que é um centro de inovação para oncologia de precisão, cujo objetivo é absorver tecnologias para transformar a saúde, em particular a oncologia. Mas eu falo isso porque, como a gente está pensando aqui na questão dual, né, é sempre importante a gente ter em mente, então, potenciais aplicações civis que possam se beneficiar das tecnologias quânticas, e essa é uma delas. A USP tem uma parceria histórica com a Marinha, a QI tem, aqui está o CTM, nesse prédio mais ao canto aqui, e notem esse edital, essa imagem de 2024, chama a atenção para uma bolsa de pós-doc do CTM com a Poli, em parceria, né? E o valor da CAPES é o valor 5.200, esse é o pós-doc em São Paulo. Agora eu vou começar a cutucar uma parte que é relevante para a gente. A Poli tem o Piqueira, viu, Fernando, nosso professor? o Piqueira, o grande Piqueira, nosso amigo, né? A Poli tem essa parceria de longa data já com a Marinha, e eu gostaria de mencionar alguns projetos e dar destaque na Poli, do Laboratório de Controle, além do Sistema de Segurança Cibernética para instalações nucleares, lá, o grupo do Piqueira, Flávio, o Ricardinho Fialho, tem o simulador de treinamento para Vale, eu acho que isso atende um pouco, né, o escopo da apresentação. E tem, ontem o professor Guilherme mencionou, né, o Sandoval mencionou, poxa, a gente vai ter satélite ou não vai? Para a gente aprender a fazer satélite, tem duas tecnologias que faltam, que são críticas. Sistema de controle de altitude de órbita e sensor estelar. Um projeto da ordem de 200 milhões. Então, o Fialho esteve na Europa, tem parceria com o Observatório de Paris, eles trabalham nessa área e há plenas condições, reunindo a comunidade USP, INPE, fazendo um esforço colaborativo, há condições de se desenvolver esse sistema. O professor Paulo Nussensweig, né, atual proreitor de pesquisa, mas ele também tem, junto com o professor Martinelli, eles têm um laboratório de manipulação coerente da luz, com a ideia de criar sensores quânticos. Uma das ideias deles é mapeamento de solos. Não é a única, né? O professor Fernando mencionou aqui a possibilidade de usar dentro da célula, para a gente entender como que as células funcionam e se aproveitar delas e etc. Então, essa é um protótipo, o professor Paulo falou abaixo de 1 milhão, mas para facilitar a minha escrita eu coloquei 1 milhão. A gente tem, lá em São Carlos, né, foi criado um certificado em mecânica quântica para engenharia, o professor Biur. O professor Tito Bonagamba, que
que a gente colabora, nosso amigo, né, Fernando? E ele fez o primeiro computador quântico no Brasil, baseado em ressonância magnética nuclear, chega a funcionar com 3 qubits, e dá para aprender toda uma série de fundamentos da computação quântica e desenvolver tecnologias quânticas usando essa máquina, né? O título chama de Gatinho Feio, em homenagem ao patinho feio lá da Polly, e também Gatinho por conta do gato do Schrödinger. A gente chama isso, é um nome carinhoso. A gente tem colaborado lá com o Tito. A gente está tentando desenvolver dentro da IASH, lá na Zona Leste, do lado do centro de treinamento do Corinthians, uma interface de programação entre o Gatinho Feio, que está em linguagem de RMM, linguagem da máquina, usando o Qiskit, essa linguagem da IBM. A gente também agora começou, já temos o protótipo, então agora a gente vai começar a implementar um algoritmo de fatoração de números primos para a gente começar a entender os princípios da criptografia. Um sistema de otimização de pulsos de radiofrequência para implementar as portas lógicas e aí começar a operar essa máquina de forma mais automatizada, né? Vou aproveitar e mencionar, estou fazendo isso na IASH. Lá entram 180 estudantes de sistemas da informação. 180 estudantes, se 10% da população da humanidade se interessar por defesa cibernética, são 18 pessoas por ano que entram. 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, você vai ter alguém em condições de criar conhecimento. Qual é o gargalo? Bom, eu estou lá. Esse semestre eu perdi 3 estudantes para fazerem estágio. 3. Aí eu falei, pô, por que você vai sair, né? Tá aprendendo um monte de coisa que você nunca vai aprender no estágio. Você vai perguntar. Pô, mas eu estou precisando de gente. Mas você tem a bolsa e tal? É que o estágio me oferece, eu tenho então um aluno de 2º ano. Mas o estágio está me oferecendo, teve uma aluna, não, eu queria ter a experiência do estágio. Eu falei, toma isso aí, não tem o que fazer. O outro, é que R$700 de bolsa não paga, o estágio vai me oferecer 2.000. O estágio vai me oferecer 2.000. Falei, pô, 2.000 não é nada. Aí veio um outro, é que o estágio vai me oferecer 4.500. 2º ano de graduação do Sistemas da Informação. Um estágio já oferece 4.500 para ele. Ele falou, não tem como. Eu falei, realmente eu não consigo competir. Eu falei, qual que seria o valor aí que você acha que se eu conseguisse te pagar, né, você ia falar que assim, paga o aprendizado. Uns 2.000 por mês tá bom. Eu fiz a conta. Bom, 2.000 por 4 anos para um aluno de graduação, 6.000 por 2 anos por mês, por 2 anos de mestrado, mais 10.000 por 4 anos no doutorado, dada a ordem de R$700.000. Aí eu vou voltar ao complexo da saúde. Um aluno meu defendeu o doutorado há uma semana. A gente iniciou uma colaboração com uma professora que trabalha com imagem por ressonância magnética, e eles usam um programa alemão para fazer análise de imagens, dosagem, etc., fusão, etc. Eu perguntei, qual é o valor da licença? Pode ser da ordem de $100.000. $100.000 por ano. A gente faz a multiplicação, então, em um ano, paga a formação de um aluno que passa 10 anos e que vai estar em condições plenas de desenvolver a ferramenta. Tem uma frase famosa que fala, se você acha que a educação custa caro, imagine o preço da ignorância. Está aí, tá? Um ano de programa, 10 anos de formação. Então, o desafio, veja, para o Brasil tem comunidade, o professor Fernando, tem o INCT de Informação Quântica, nossos alunos estão lá na Austrália, meus amigos estão na Austrália, Nova Zelândia, abrindo empresa, etc. Isso daí é sabido, temos os centros de excelência em IA, é uma comunidade pequena, mas está aí, está atuando. Uma vez conversando com o almirante Luciano Pagano, ele falou, pô, o programa nuclear brasileiro é pequeno. Eu falei, é verdade, mas é complexo. Tem de tudo, você acha de tudo no programa nuclear brasileiro. A computação é a mesma coisa, tem de tudo. Tem uma pessoa só, mas tem. Pelo menos com quem iniciar a conversa você vai ter. Agora, o que a gente precisa, então, né, é do programa de Estado. Eu acho que a gente precisa, para ter um programa de Estado, a gente tem que ter aproximação, tem que ter parceria. A gente vem para cá com essa intenção e a gente precisa de mais engenharia.
Tá? Sem engenharia não vai ter a transformação desse conhecimento em um produto que possa beneficiar a sociedade. Com isso eu concluo, né? Agradeço a vocês. Queria mencionar... eu tenho mais um minutinho? Tá. Então, veja, tem vários nomes de pessoas cujos nomes eu não pude mencionar por uma questão de tempo, né? E seriam muitos projetos para discutir, mas são pessoas com quem eu tenho conversado e que se entusiasmaram com essa possibilidade de vir para cá. Eu agradeço também aos meus colaboradores. A Fernanda, ela é ex-pós-doc, agora é colaboradora, mas eu queria mencionar essa questão da preocupação com esses assuntos estratégicos, né? Eu queria aproveitar o ensejo de mencionar o Dr. Leonan, que é uma das primeiras pessoas com quem comecei a discutir quando a gente teve um convênio da USP com eletronuclear, que está aqui hoje e eu, infelizmente, não, por boas razões, não posso estar presente. Queria agradecer também o Rômulo, que foi uma das primeiras pessoas que a gente discutiu, né? Quando a FER trouxe a questão da tecnologia quântica para a gente. Poxa, olha, tem essa coisa, é muito importante. A gente iniciou a conversar com o pessoal. Veio o general Bosco, mandou o coronel Ricardo lá para visitar a gente. O capitão Rômulo foi também, a gente iniciou um diálogo e que tem sido muito profícuo. E eu acho que essa aproximação com o Exército e a Universidade tem sido muito favorável, né? A gente tem dialogado muito bem, aprendido muito um com o outro. Então, a gente fica muito grato pela oportunidade e a gente espera que esse diálogo continue com as contradições, etc., mas que a gente continue dialogando. Acho que o diálogo é que é fundamental. Muito obrigado pela atenção. Então, para mim é um grande prazer, é um privilégio estar aqui, porque eu fiz meu primeiro pós-doc concluí em 2018, aqui na ETSEM, né, em Ciências Militares. Durante a pandemia, eu fiz um outro pós-doc com o Alexandre, né, trabalhando com a parte de prospecção em tecnologias de plasma atmosférico frio para inativação de micro-organismos NB3. E agora estou com o Fernando, né, fazendo meu terceiro pós-doc no INE, né, trabalhando com a parte de prospecção tecnológica em dispositivos e sensores e imagens de interesse da defesa. E entra outra parte de biosensores, né, como a parte de radares, máquinas de ressonância magnética, enfim. Né. Então, eu trabalho essencialmente com prospecção, né, eu fico entre as exatas e as humanas. Né, e tento trabalhar isso e puxar o mais legal assim, do que eu trabalho, né, meu DNA é de defesa, né, trabalho com defesa desde que me entendo academicamente por gente, né, pesquisando. Depois eu fui para a indústria, trabalhei quase 6 anos na Amazon, né, como assessora de planejamento estratégico, prospecção tecnológica, cultura organizacional e gestão do conhecimento. E, né, depois, logo em seguida, eu trabalhei um pouquinho, né, no Centro de Estudos Estratégicos do Exército e fui para o Ministério da Defesa, trabalhando com defesa em várias frentes e podendo trazer os meus trabalhos que eu desenvolvo na academia para aplicar dentro do Ministério da Defesa. Então isso é uma possibilidade ímpar, né, da gente poder aplicar de fato o que a gente, né, produz de conhecimento. Então eu estou podendo aplicar, o ecossistema que eu vou apresentar para os senhores hoje é o resultado disso, né, de um trabalho conjunto, né, que iniciou ainda quando eu estava fazendo pós-doc com o Alexandre, né, na USP, e me ajudou muito, né, na elaboração desse trabalho, que eu pude trazer para o Ministério da Defesa, né, e hoje ele está lá, e poder desmembrar desse trabalho, do ecossistema, e poder também ajudar o Exército Brasileiro, dentro do INE, a desenvolver a parte de roadmaps tecnológicos de sensores e imagens de interesse da defesa. Esse é o projeto que eu estou trabalhando com o professor Fernando e com o general Galdino no INE. Tá? Então, vou passar aqui. Então, o propósito, né? O roteiro que eu vou seguir, eu vou apresentar um pouquinho de quem é a CEPROD, né, onde ela está dentro do Ministério da Defesa, os documentos normativos que são tão importantes para apoiar, né, subsidiar normativamente o ecossistema. E eu ressalto que o ecossistema é uma metodologia que foi desenvolvida para ser
escalável, nós também já estamos trabalhando, por exemplo, para IA. Né? É algo que a gente já está consolidando e dando retorno, né? Dando entregas, né? Em termos de relatórios de apoio à decisão para os nossos decisores do Ministério da Defesa. Então aqui, né, nós pertencemos à parte civil do Ministério da Defesa, a parte operacional é o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. A Secretaria-Geral é como se os dois, né, compartilhassem o vice-ministério, né, o vice-ministro, são os dois, o secretário-geral e o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças. E eu fico na parte civil, que é uma das secretarias da Secretaria-Geral, que é a Secretaria de Produtos de Defesa. Eu trabalho no Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação e, por regulamento interno, nossas atribuições dizem respeito às ICTs das Forças Armadas. Tá? Não só das Forças Armadas, porque nós também temos ICTs no Ministério da Defesa. A gente tem um total agora, né, atualizado, de 84 ICTs, que a gente chama, por documento normativo, eu vou explicar, de ICT-MD, ou seja, ICTs do Ministério da Defesa. Tá? Exatamente. A ESEB é uma ICT, o INE é uma ICT e a USP é uma parceira, uma ICT civil parceira nossa. Né? Então aqui nós estamos falando de 3 ICTs. Né? E a gente faz acompanhamento de atividades, ações e projetos que sejam de interesse da defesa, além de se articular com todos os órgãos de fomento, e aí a gente não se limita à FINEP ou ao CNPq, mas a gente também tem trabalhado conjuntamente com as fundações de amparo dos estados e também com as agências reguladoras que têm fundos de investimento para apoiar projetos de ICTs. Tá? E isso aí é uma coisa que a gente está fazendo, um mapeamento de novas fontes de fomento para apoiar os projetos das forças. E aí, aqui dentro do departamento, né, nós temos a divisão de bens sensíveis, que cuida mais da parte de cerceamento tecnológico, nessas áreas aí, e a divisão que eu me encontro. Né? É uma divisão de tecnologia industrial básica e projetos, e o ecossistema, a metodologia, fica naquela parte ali de prospecção tecnológica. A gente tem de tecnologia industrial básica, projetos e prospecção tecnológica. Esses são os documentos normativos que a gente publicou recentemente, desde 2021, para apoiar qualquer estrutura que a gente venha criar na parte de inovação aberta no Ministério da Defesa. A gente tem a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação de Defesa, que tem dentre os objetivos, vários objetivos, mas eu destaquei alguns, a identificação de áreas estratégicas de ciência e tecnologia, implementar sistemas de gestão do conhecimento e adotar ou criar metodologias de prospecção tecnológica. Tá? Nós temos a PCTID, ela foi criada em agosto, não, essa foi de julho de 2021. A política de propriedade intelectual do Ministério da Defesa, ela foi criada em agosto de 2021. E é essa portaria que diz que todas as ICTs que forem reconhecidas pelas Forças Armadas ou pelo Ministério da Defesa como tal, são ICTs do Ministério da Defesa e estão amparadas no guarda-chuva de propriedade intelectual, ambientados no ambiente de inovação fomentado por essa portaria. Tá? E agora, ano passado, nós publicamos em março do ano passado, acho que foi março do ano passado, a ATID, a portaria que determina quais são as áreas tecnológicas que é de interesse da defesa. Né? Quais são as 33 áreas tecnológicas em que a defesa vai apoiar as Forças Armadas no domínio ao longo do horizonte temporal dessas tecnologias. Esse ano, né, agora em fevereiro desse ano, nós publicamos a portaria de áreas tecnológicas críticas para a defesa, que a gente tem por objetivo identificar áreas que possuem gargalos tecnológicos. Aí a pergunta, né, qual a diferença da portaria de áreas tecnológicas de interesse da defesa e a de áreas críticas para a defesa? Simples, uma trabalha no longo horizonte temporal e essa daqui vai trabalhar junto com a Nova Indústria Brasil, né, foi lançada pelo governo federal, no sentido de criar, né, de direcionar a indústria brasileira a trabalhar junto com a defesa, no desenvolvimento de projetos em andamento. Então a outra é no longo horizonte temporal, e essas são projetos das Forças Armadas que já estão sendo conduzidos, já estão sendo implementados. E aí a mais importante delas, né, nesse conjunto, que a gente fecha o nosso balão lá na defesa, que é a portaria de governança. Essa portaria de governança em ciência e tecnologia de interesse da defesa, ela determina, né, que o Ministério da Defesa, em conjunto com as forças, ela vai dar um direcionamento para os projetos das forças. Então é a forma que o Ministério da Defesa tem de poder ter um papel de maior relevância
para poder ajudar, orientar, conduzir os projetos das Forças Armadas. Tá? Então, ela assegura maior eficiência, eficácia, e dentro dessa portaria, ela diz que tem que ter os grupos de trabalho, grupos técnicos de trabalho interforças, GTTIs, que tem coordenação de algum representante do Ministério da Defesa, em especial do DECTI, né, do Departamento do Trabalho, e nós temos atualmente quatro GTTIs. Nós temos o de tecnologias quânticas, nós temos o de materiais aplicados à defesa, temos o de sistema de navegação inercial e o de interoperabilidade em comunicações. Tá? E agora nós estamos em processo de votação na próxima REPID. O Fernando falou tanto da REPID, mas não falou o que é a REPID. Né? É a reunião de projetos de interesse da defesa. Né? Acontece anualmente, a cada ano é uma das forças que conduz, né, que é o anfitrião dessa reunião que o Ministério da Defesa organiza. E lá, os decisores, né, da ciência e tecnologia da defesa, das 3 Forças Armadas e da defesa, envolvendo também o Estado-Maior Conjunto das Forças, deliberam quais são os projetos prioritários que vão entrar na carteira de projetos do Ministério da Defesa. Tá? Então, essa reunião que a gente tem na área de ciência e tecnologia, mais importante na área de defesa, tá? E que a gente vai designar, por exemplo, e já foi designado, né, mas a gente vai trabalhar na portaria oficializando isso, que é quem é a força líder em cada um desses GTs. Então, por exemplo, no de sistemas inerciais, é a FAB. Né? No de tecnologias quânticas, é o Exército, por meio do IME, na pessoa do Fernando. Tá? E no de materiais, é a Marinha, por meio do IPQM, né, que está conduzindo esse trabalho. Então, a gente tem o de interoperabilidade de comunicações, é a chefia de SC2, de Comando e Controle do Estado-Maior Conjunto das Forças. Tá? Então, essa portaria é muito importante para a gente, porque envolve todos os decisores de ciência e tecnologia das forças, né? Envolve os estados maiores também no processo decisório e o próprio Ministério, o próprio ministro, na figura sendo representado pelo secretário de Produtos de Defesa. E a quântica, né? Por que a quântica? Eu vou ter que contar uma historinha. Né? Uma historinha, como eu falei, começou com um trabalho que a gente estava concluindo lá com o Fernando no finalzinho, com o Alexandre no finalzinho do meu pós-doc na USP, em que eu pensei em criar um ecossistema quântico para a defesa, e com vários países, né? E trabalhando com a quântica, e eu falei, meu Deus, é tanto país investindo em quântica, como é que eu vou decidir? Aí o Alexandre falou, poxa, Fernando, por que você não pensa nos países que têm problemas semelhantes aos nossos? Eu falei, variáveis econômicas semelhantes às nossas. Aí ele me ajudou, a gente escolheu alguns países, e eu refinei e fui parar. Né? Esse aqui é o mapinha que o General Galdino apresentou ontem, o Fernando apresentou, o Alexandre também, né? E eu trouxe aqui atualizado, que é o de 2025, que ele é feito pela Queureka, que é uma organização internacional sediada na Inglaterra, mas a CEO, né, dessa organização, essa representante, ela fica no Uruguai, tá? E ela mapeou, né, junto com a equipe dela, todos os esforços e investimentos públicos, isso é importante ressaltar. Investimentos, aqui são só mapeados os investimentos públicos em quântica no mundo todo. Tá? Obviamente, ela busca, né, informações, não, como a gente pode ver ali, colocou do Brasil em torno de 90 milhões de reais, mas supera um pouco mais esse valor, né, mas ela tenta chegar aproximado e provavelmente ela deve chegar também aproximado nos outros países. Mas a gente considera, né, surreal os investimentos dos Estados Unidos, da China, da Alemanha, né, e os países que são ali nutridos, né, pelos recursos da União Europeia, tem várias formas de conseguir recursos para desenvolver os seus projetos. E aí aqui, né, o percentual de países, de empresas por país, né, que estão investindo em tecnologias quânticas. Então, ali nos Estados Unidos, essa informação aí ainda é de 2023. Então, é Estados Unidos com 31%, em termos de empresa, tá? 11%, Alemanha 10%, Canadá 8%, França, enfim, tá? Aqui são as áreas que têm recebido mais investimento, né, em tecnologias quânticas distribuídas ali por áreas tecnológicas. Então, vejam só a parte de hardware, software, né, ali do lado, parte de computação em si, total, ali, comunicações quânticas, sensoriamento e imagens, né, 7,26%, parte de segurança, enfim. E aqui,
a Coeureka ela vai mapeando quais são todos os países que têm pós-graduação especificamente em física quântica, engenharia quântica, coisa que a gente ainda gostaria de ter no Brasil, mas não tem. Nós estamos avançando, talvez, com a USP, né, no sentido de criar uma primeira pós-graduação, né, engenharia quântica, né, acho que é, né? Então, aí eu traduzi, tá? Traduzi essas bolinhas para isso aqui. Então, eu coloquei o link aqui de todos os programas que a Coeureka mapeou, né? Aqui de todas as fontes de recursos que a Coeureka também conseguiu mapear, que as universidades, né, os pesquisadores, eles têm conseguido de bolsas para mestrado, doutorado, pós-doutorado, nessas instituições que trabalham com informação quântica, física, caracterização de ciência quântica, ciência e tecnologia quântica, lá, a Universidade de Glasgow, informação quântica na Universidade de Múrcia, na Espanha, enfim, tá? Então, todas essas universidades aí têm especificamente programas de pós-graduação em tecnologias quânticas. E aqui, em termos de patentes, né? A China lidera a parte de comunicação quântica, né, no depósito de patentes, e os Estados Unidos lideram a parte de computação, né? Ali, as empresas que mais requerem patentes, né, até 2021 no mundo, tá? E aí você tem ali a IBM liderando, a Toshiba, né, no segundo lugar, Intel, Microsoft, Nokia, Harvard ali, Hitachi, enfim, Google. E aí o que eu falei, né, eu refinei, né, junto com o Alexandre, quais seriam os países que a gente deveria atacar, né, deveria fazer um benchmark, ou seja, fazer uma matriz de avaliação interna para a gente escolher quais são os fatores chaves que dão sucesso para essas instituições e replicar no nosso país, trazer isso para o nosso ecossistema. Tá? Então eu escolhi o quanto da Espanha, né, a parte da Academia Quântica de Sydney, na Austrália, e a China. E aí esses dados aqui, de 67 milhões, né, que foi coletados pela Coeureka, são 67 milhões em 2023. Naquele gráfico, naqueles dados, aquela mapa que ela traz lá, ela já coloca na Espanha 1,27 bilhões. De dólares. Dólares. É dólares. A Academia de Sydney, né, o quanto de Sydney? 98,5 milhões e já está em 610 milhões. Tá? E a China, que já estava com 15 bilhões e agora está com 15,3 bilhões. Né? Enfim, esses são os investimentos desses três países que possuem variáveis econômicas semelhantes ao do Brasil, ou seja, problemas de escassez de talentos, fuga de cérebros, problemas de acesso a materiais, precária infraestrutura industrial, né? São variáveis econômicas que esses países sofreram e como eles superaram isso para hoje estarem na vanguarda das tecnologias quânticas. E aí eu trouxe, né, o QuantSP, né, que Alba Cerveira, que é a diretora do Centro de Supercomputação de Barcelona, onde está sendo criado um supercomputador quântico, né, para poder acelerar a inteligência artificial, segundo eles. Tá? Os problemas que eles vêm enfrentando na parte de computação, de acesso, a pesquisa, a questão da formação, e como eles montaram uma rede, né, os nós, que eles articularam todas as universidades para poder mobilizar essas universidades para desenvolver grandes programas mobilizadores nacionais em tecnologias quânticas. Tá? Esse é o futuro, né? Onde vai ficar o futuro do computador quântico de Barcelona. Tá? Aqui é a rede, aí, Andressa, né? É a rede de comunicações quânticas de Madrid. Né? Também, mesmo com toda essa articulação, continua enfrentando os mesmos problemas da capacidade de repetição de sinal. Né? Ainda é um desafio grande fazer com que isso seja feito em grandes distâncias. Né? E é algo que a gente está trabalhando aqui no INE. Isso né? é por fibra ou por usuário? Ah, não faz pergunta difícil. Você sabe disso? Deve ser fibra. E esse é o cenário geopolítico de por que todos esses investimentos, né? Por causa exatamente da guerra cibernética que desde 2014, né, Rússia e Ucrânia vem enfrentando, além, né, da parte mais convencional da guerra. Então, atacar a infraestrutura dos países, a preocupação e todos os investimentos que
a Europa tem feito exatamente com foco, né, nesse cenário geopolítico aqui de guerra, né, de cenário de guerra. E aí eu trouxe, como eu falei, todos os programas, né, de investimentos que todos os países da União Europeia eles se beneficiam, né, financeiramente para desenvolver os seus programas, seus projetos em tecnologias quânticas. E ali o Horizonte Europa, que também no Ministério da Defesa nós temos, junto com o Ministério das Relações Exteriores, uma parceria, né, para poder conseguir, por exemplo, mandar nossos pesquisadores civis e militares de ICTs com bolsas da União Europeia para poder estudar naqueles países que foram mapeados, tá? E isso a gente tem essa representação dentro do Ministério da Defesa em articulação com o MRE, tá? E eu sou o ponto de contato, então se tiverem interesse a gente consegue negociar com eles lá, tá? E a parte também bancária, né, o Digital Europa, que é a rede inicial de centros europeus de inovação digital, que também investe para pesquisas, né, direcionadas à parte financeira. Aqui é o da Austrália, né, eles criaram a estratégia quântica nacional de 2021, com o objetivo de criar um grande sistema científico, tecnológico e industrial, é exatamente isso que eu estou tentando trazer para cá, para a defesa, para o Brasil, né? Um ecossistema científico, tecnológico e industrial, fomentando toda a região, tá? Com objetivos também específicos. E aí, nós temos aí um programa que eles criaram, né? Que é o CISRO, que é o CNPq nosso, né? Esse é o CNPq australiano. E esse edital é de 2023. Aí eu mostro para os senhores também as áreas que eles estão investindo. Não é só computação hardware, software, algoritmos. Eles também estão formando pessoal na parte de biotecnologia quântica. E aí eles estão formando, qualificando e fixando, tá? Retendo o pessoal deles, atraindo o pessoal da região, de outros países da mesma região, para atuar no ecossistema deles, tá? E depois eu vou falar também outra coisa, que a gente tem, como o Alexandre falou, vários pesquisadores brasileiros nossos, né, trabalhando no ecossistema australiano, tá? E também a criação de futuros líderes em tecnologias quânticas, tá? É outra área que eles também estão atuando. Aqui eu trouxe o roadmap tecnológico do Exército Australiano, né? O que eles querem fazer aí em até 12, 15 anos desenvolvendo tecnologias quânticas. Eles dividiram em sensoriamento e imagem, comunicações e criptografia, computação e simulação. Então eles pretendem ter, mais ou menos assim, mais de 10 anos, até uns 12, 15 anos, um computador sem ruído, né, com correção de erros. Né? O sonho. Né? O sonho. Então eles pretendem aí, estão desenvolvendo, né, fazendo todos os esforços para ter, né, nesse prazo aí, o Exército Australiano ter todas essas tecnologias, né, separadamente, fazendo os esforços necessários para ter isso. E aí eles estão, né, dividindo por estados, né, o que cada estado, em termos de cadeia produtiva, tem a contribuir para criar esse ecossistema industrial. Né? E aí eles têm as várias partes ali, né, do que cada estado tem, para a parte de microchips, né, a parte de fotônica, materiais quânticos, a parte de centros acadêmicos, né, para poder, enfim, né, ter essa cadeia produtiva e conseguir, de fato, ter, né, tecnologias quânticas no prazo que eles precisam. E aí, por que, né, o cenário que eles estão trabalhando, né, para poder desenvolver o seu ecossistema quântico. Não sei se os senhores lembram, mas durante um tempo, até um certo tempo, a Austrália ela tinha encomendado, né, acho que 10 submarinos mais modernos da França. Né? E aí ela renunciou à parceria com a França para entrar na AUKUS. Por quê? Por causa da China. Tá? E aí o que ela está investindo? Né? Ela está fazendo várias alianças ali no entorno dela, Austrália, Índia, Japão, Estados Unidos, trabalhando com padrões de tecnologia, implantação e diversificação do 5G, cadeia de suprimentos de tecnologia, enfim. E dentro do próprio programa AUKUS, eles têm o arranjo quântico, né? Que é trabalhar para acelerar os investimentos para fornecer capacidades militares quânticas com foco em sistemas de posicionamento, navegação, temporização.
Tá? Além também de magnetômetros, que eles também querem desenvolver para poder identificar a assinatura magnética de submarinos chineses que se movimentam na água em altas profundidades. Tá? E aí a China, né? A China, o que ela está desenvolvendo? Enquanto a gente está aqui brincando no 5G, tentando trazer o 5G para a banda militar, eles já estão no 11G, tá? 11G. E aí, as áreas que eles têm começaram a investir, né, na parte dentro dessa universidade de ciência e tecnologia chinesa, fundamentos da física quântica e comunicação, computação quântica e simulação, mediação de precisão quântica, enfim, essas são as áreas que eles estão investindo. E desde 2008 eles têm mandado pesquisadores para essas várias universidades aqui de baixo, com várias fontes de fomento europeias e dos Estados Unidos para poder montar todo esse ecossistema também industrial. Então, a China, ela praticamente não injetou muito recurso para formar o seu pessoal, porque ela manda para o país e o país paga para financiar o pesquisador dela e depois o cara volta para desenvolver a tecnologia na China. Tá? Por isso que ela está avançada desse jeito. Foi ética? Não sei. Mas deu certo. Não deu certo. Né? Então, aí em 2016, quando a gente estava falando aqui, né, de desenvolver tecnologias da segunda revolução quântica, está aí a China lançando mísseis, os seus satélites com criptografia quântica embarcada. 2016. Teste de radar quântico chinês para detecção de aeronaves furtivas, setembro de 2018. E aí o cenário que ela também está se preocupando, que é o mesmo que a Austrália está se preocupando, uma contra a outra. Né? Esse é o cenário aí de guerra que ela está se preocupando. Tá? Está fazendo todos esses investimentos para que no futuro ela tenha as tecnologias necessárias, né, altamente disruptivas para vencer a guerra. Quais são elas? IA e tecnologias quânticas. Tá? E no Brasil, o que a gente tem? Vou tentar ser rápido. Tá? Então a gente tem, né? A gente tem um sistema de gestão do conhecimento do Ministério da Defesa, que ele consegue dar respostas por meio das suas ICTs, de informações, e a gente produz análises, né, para poder dar esse retorno tanto para processos decisórios do Ministério da Defesa, quanto para o comando das forças. Então a gente tem essas ICTs, né, o sistema identificou quais são as ICTs que têm interesse, que já atuam no desenvolvimento de tecnologias quânticas. Por meio desse mapeamento de competência e capacidade, esse retorno que a gente faz, a gente implementa, adota e tem esse retorno. Essas outras instituições ali, né, do lado, em laranja, não são ICTs, mas têm programas de mobilização, têm interesse em atuar na parte quântica, inclusive os centros de inteligência das 3 Forças Armadas. Né? Aqui são as sub-áreas tecnológicas que é a quântica, né, que a gente está trabalhando junto com as forças, nesse ecossistema. Aqui foi um mapeamento que a gente já teve de retorno de todos os nichos tecnológicos no Brasil que trabalham com tecnologias quânticas. Estou falando de grupos e de laboratórios no Brasil inteiro. Tá? Que estão trabalhando civis, que estão trabalhando e que podem contribuir com os projetos das forças. Aí de computação quântica. Né? Se eu quiser desenvolver um computador quântico, onde estão esses nichos tecnológicos? A gente sabe. Tá? Inclusive quem faz. Também a gente já tem esses dados no Ministério da Defesa. De quem faz e quem, aonde está, caso a gente precise dessa pessoa para desenvolver um grande programa mobilizador estratégico. Tá? Em termos de informação quântica, a gente também tem essas informações. Né? De onde estão esses nichos tecnológicos, os seus pesquisadores e como entrar em contato. A gente precisa, seu país precisa de você. Vem. Né? Igual o edital que o Fernando e o André estão lançando aí para convocação do pessoal da Quântica. Pelo menos no LinkedIn eu estou colocando lá, seu país precisa de você, quando eu faço a divulgação dos editais. Aqui, a gente não tem, né, programas de pós-graduação que oferecem, né, especificamente em áreas quânticas, mas a gente tem disciplinas, a gente tem linhas de pesquisa, áreas de concentração em quântica que podem contribuir com a formação, qualificação, fixação também, talvez. Se a gente tiver mais ajuda aí da FENEP e do CNPq. Né? E aí, em termos de patente, aí eu chamo a atenção. Né?
A gente fez a pesquisa de quantas patentes quânticas foram depositadas no INPE entre 99 e 2023. Nós temos um total de 51 patentes nesse período. 9% dessas patentes foram depositadas por universidades brasileiras. Tá? A maior parte das patentes depositadas por universidades brasileiras que atuam na parte de química quântica e sensores quânticos. Empresas brasileiras que possuem patentes depositadas são muito poucas. Se eu não me engano, a Ametista, essa daqui que a gente nem conhece. Pelo menos eu não conheço essas 3 empresas. Não consegui também retorno página dessas empresas, enfim, quando eu fiz a pesquisa. Nenhuma dessas empresas pertence ao sistema do Ministério da Defesa, que cadastra empresas estratégicas de defesa, e elas atuam, diz ela, que essas patentes atuam na parte de fotônica, química e sensores quânticos. Tá? Temos também empresas e universidades estrangeiras, em especial essas aí, a IBM, Microsoft, a QBR e a Kenway, E há patentes depositadas também por empresas de outras nacionalidades. Aí tem a chinesa, a Alibaba, que deposita no Brasil. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que as empresas desenvolvem a tecnologia e elas patenteiam no Brasil. Caso a gente queira desenvolver a nossa tecnologia, a gente não pode, porque está em uma patenteada no nosso país. Tá? Isso é um problema que eu estou trazendo para a gente aqui. Isso é um problema, porque a gente poderia estar ganhando os royalties do desenvolvimento, da comercialização da patente que a gente deposita no nosso país. A gente não pode, porque tem outros países identificando que a gente tem um potencial, que a gente tem uma tecnologia com um potencial mercadológico. Elas também têm, elas querem dominar o nosso mercado. Então elas vêm para cá e depositam aqui, e não no país delas. É um problema. E aqui eu fiz um mapeamento de todos os centros de excelência em inteligência artificial no Brasil, que podem contribuir tanto com a criação de futuros centros de excelência em tecnologias quânticas ou tecnologias quânticas que possam ser desenvolvidas dentro desses centros de excelência em IA. E aí, alguns dos projetos que a gente tem de universidades, eu trouxe aí da Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal de Pernambuco, trouxe também a Rede Rio Quântica, um spin-off ali da Rede Von Braun, e áreas correlatas no Ministério da Defesa. Eu tive autorização para poder falar para os senhores, que nós temos uma iniciativa dentro do Ministério da Defesa, tá? Que é a criação de um GTI, de Grupo de Trabalho Interforças de IA, para a construção de um data center conjunto, para apoiar operações conjuntas, sobretudo visão computacional, treinando o IA, junto com as forças. Então, o Estado-Maior Conjunto das Forças está criando esse grupo. Nós vamos trabalhar conjuntamente, eu estou falando a parte civil e a parte operacional do Ministério da Defesa, para criar política estratégica em portaria voltada para a defesa, porque a gente sabe que tanto a EBIA, a Estratégia Brasileira, e a política que foi lançada anteontem, não trabalham com defesa. Então a gente vai ter que criar um documento normativo com uma política, uma estratégia de tecnologias quânticas para a defesa, para apoiar o ENFA na aquisição desse data center conjunto para IA. Tá? Então a gente tem iniciativas no Ministério da Defesa e do IME. Trazendo o IME, por que eu não trouxe da Marinha, do ESI e da FAB? Porque a gente ainda está estudando quais são as tecnologias que eles vão focar. Mas o IME já está focado, e por isso que ele é o líder naquele GTTI. Por isso que o IME é o líder naquele GTTI. Tá? Porque ele tem projeto. E a gente está tentando puxar da Marinha, tentando puxar da FAB também, quais seriam os interesses dele dentro dessas tecnologias quânticas. Tá? Então eu trouxe aí, o Fernando trouxe mais aí, dessas informações, mas tem um projeto de desenvolvimento e inovação de sensores, com recursos da FINEP, projeto de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias quânticas para segurança e defesa, tem um projeto da Rede Hermes Quântica, e eu gosto muito desse projeto que o Andresa e o Fernando trabalham, porque ele é um spin-off da participação do IME na Rede Rio Quântica. A participação dele já trouxe esse transbordamento para dentro da defesa. Então, a importância da fusão civil-militar. E aí, o novo laboratório, que aí o Fernando, junto com o General Galdino e o Andresa, e a equipe estão trabalhando da fase 1 de sensores, fase 2 de comunicações de fotografia,
e a fase 3 de computação quântica. 100 milhões, são os valores aí, tá? Que estão sendo investidos pelo INE para desenvolver tecnologias quânticas para o Exército Brasileiro. Falando um pouquinho da rede Hermes, mas o Fernando e ele é o dono da rede Hermes, e o Andrés podem falar muito bem, mas a terceira fase é muito interessante, porque é exatamente implantar rede quântica na Amazônia conectada, é a fase 2, né? Virou a segunda fase. Ó, estamos avançando, né? Então a gente já tem aí a rede Hermes se estruturando para dar esse passo, né? Dominar a tecnologia e implementar no Amazônia conectada. Esse é o meu projeto, né? Junto com o General Galdino e o Fernando Moreira, né? A gente tem outros pesquisadores junto, tem a Thaís, tem o Migon e vários outros pesquisadores na rede, no timaço que o Fernando está montando para todos esses projetos dentro do INE, né? Que envolve a parte de roadmap tecnológico, dispositivos quânticos. Eu falei, né? Que eu trabalhei com o Alexandre, né? Na USP, na inativação de micro-organismos NB3 com plasma atmosférico frio. E agora, dentro desse projeto, um dos subprojetos é exatamente trabalhar a parte de biosensores com pontos quânticos de grafeno, fazer a prospecção, né, de biosensores de pontos quânticos de grafeno para inativar micro-organismos NB4, que o Fernando mostrou lá na sua apresentação. O Mpox, o Sabiá, o Marburg, o Ebola, a varíola. Tá? A ideia é essa. Essas são as empresas que a gente identificou. Isso também é um problema, né? Porque são só essas. Né? A gente identificou que atuam na área quântica, a gente realmente não tem empresas que atuam na área quântica, a gente precisa de empresas que atuam na área quântica para a gente montar a nossa cadeia produtiva nacional. Tá? Aqui são as empresas de defesa, cadastradas no Ministério da Defesa, que potencialmente, por um desafio tecnológico, uma encomenda, uma subvenção econômica, pode chegar a desenvolver de fato, né, uma tecnologia quântica, e a gente pode utilizar essas empresas aí. Tá? E aí a mesma imagem, né? Mesma imagem que todo mundo apresentou, que é a da guerra quântica. Obviamente a gente não quer esse cenário, né? Mas as coisas não acontecem da forma como a gente quer. Mas a gente precisa estar preparado para o pior cenário, né? Então a gente precisa ter as tecnologias necessárias para que no pior cenário a gente tenha prontidão tecnológica. E aí reflexões, né? O coronel Franco Azevedo pediu para eu trazer algumas reflexões, e eu tirei das próprias reflexões que eu levei para esse GT de IA no Ministério da Defesa, né? Que é fomentar o surgimento de empresas e startups em IA, quântica, falei das sub-áreas ali, generativa, imersivas, aprendizagem por reforço, profunda, enfim. Fomentar a atuação e surgimento de empresas e startups no desenvolvimento de toda a cadeia de semicondutores para IA. Né? A gente precisa, né? A gente está querendo desenvolver IA, quântica, precisa de semicondutores em escala, inclusive industrial. A gente precisa fazer esse esforço nacional, né? De direcionar a nossa cadeia. A gente tem as empresas, a gente tem quem desenvolve, a gente tem quem manufatura e a gente tem quem distribui. Então a gente precisa unir, dar liga, né, em toda essa cadeia para que a gente possa atender essa demanda urgente que a gente está implementando, desenvolvendo. Evitar a duplicação de esforços, criando centros de excelência em IA, em quântica, que já são operacionalizados pelos civis. Tá? Isso é muito importante, que a gente não duplique esses esforços, que a gente trabalhe junto com os civis, né? Ou crie centros em que esses centros civis não estão trabalhando, e alinhar os esforços da produção científica, desenvolvimento tecnológico, cadeia produtiva, com as políticas públicas na área de IA e áreas correlatas. Além de apoiar a promoção de desafios tecnológicos dentro das universidades, né? O Ministério da Defesa tem que fazer esse esforço, a gente está fazendo esse esforço, as Forças Armadas também têm que fazer esse esforço, né? Para a gente ter uma cadeia produtiva que possa atender toda a demanda que a gente tem por tecnologias emergentes e disruptivas. Então é isso, muito obrigada.